A gente abre o programa atualizando sobre o acidente com o produto químico na Serra Dona Francisca, que afetou o abastecimento aqui na maior cidade de Santa Catarina. Micael Melo está chegando com novas informações. Micael, conta pra gente as atualizações sobre o trânsito na região da Serra e queria saber também se você tem notícias, informações sobre a procura por água nos supermercados, porque foi muito assustador, né? Pois é, Keltrin, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Ver Mais nessa terça-feira. A gente vai recapitulando o que aconteceu e também atualizando algumas informações, principalmente de trânsito, como você acabou de me pedir, porque nesse momento tem sido feito esse trabalho justamente da retirada dessa estrutura ali do veículo que fazia esse transporte e acabou ocorrendo esse vazamento. Então, agora, nesse momento em que a gente está falando aqui, a gente está conversando, eles estão fazendo esse trabalho. Por isso que tem toda uma preocupação para que esse trânsito, claro, seja liberado na sua totalidade. No momento é naquela situação ali, né? Pare e siga. É desta forma que está funcionando o trânsito na Serra Dona Francisca. Para quem precisa passar pelo local, para quem precisa se deslocar, principalmente ali para a região do Planalto Norte, pode esperar um pouquinho mais, algumas horas a mais. A expectativa é que até o final do dia o trânsito seja liberado totalmente, claro, depois que toda essa estrutura ela for retirada dali e isso ocorra de maneira mais tranquila. Essas imagens, claro, né, que chamam bastante atenção de tudo que aconteceu ali, desse vazamento. Então a gente tem todas essas informações sobre o que causou ali, até esses animaizinhos que acabaram perdendo a vida, né, os peixes. Então, esses estudos foram sendo feitos, a equipe da Águas de Joinville foi acompanhando tudo isso até que toda essa captação ela fosse liberada agora pela manhã. Então, isso aconteceu na manhã dessa terça-feira, até um pouco antes do que estava sendo previsto, mas, claro, foi um trabalho ali sem parar, um trabalho contínuo de todas as equipes que ficaram engajadas para que essa situação, né, que causou um grande medo nas pessoas, ela fosse um pouco mais tranquila. Então, teve essa liberação, essa captação vai sendo retomada. Claro que não é na cidade inteira que a distribuição de água ela acontece instantaneamente, isso claro que não, demora um pouco mais, demora algumas horas. Claro, as regiões mais próximas ali dentro do Cubatão, elas vão recebendo primeiro, as mais distantes vão recebendo depois. A expectativa é que até amanhã tem uma normalidade um pouco maior nessa questão de você poder abrir a torneira da sua casa, poder lavar sua louça, poder tomar um banho com tranquilidade. Nem todo mundo, a gente sabe, tem caixa d'água, então tem toda essa questão. Quem tem, trabalhou justamente ali para poder economizar durante toda a segunda-feira. Isso a gente ouve nas conversas, conversando com colegas, conversando com as pessoas na rua. Foi um engajamento de toda a população, de toda a cidade, para poder economizar água nesse momento, principalmente ali durante toda a segunda-feira, porque desde a parte da manhã a gente foi recebendo as notícias e, claro, a notícia com segurança, sem fake news, aí você acompanha aqui na NDTV, toda a nossa equipe cobrindo isso, 3 horas de programação, trazendo isso para você. Então, agora vai se normalizando um pouco mais. E aí você me perguntou, Keltrin, sobre a situação da procura pela água, que foi realmente um cenário pós-apocalíptico, que a gente tem as imagens também dessa procura. Essas imagens, claro, foram viralizando, foram circulando nas redes sociais. Me lembrou muito, Keltrin, até a gente estava conversando hoje cedo aqui na redação também. Sabe aqueles filmes de apocalipse, filmes de invasões, enfim, parece que a nossa realidade se aproxima muito da ficção em casos como esse. Em poucas horas, não foi nem 24 horas com essa situação da água, as pessoas já foram correndo buscar e era aquele cenário realmente assim que assustou, porque as pessoas vão o quê? Enchendo os carrinhos, parece que não pensam nem no próximo, né? Botam ali muitos galões, você não consegue nem contar a quantidade de galões que essas pessoas colocam em cima do carrinho e um número muito acima do que é necessário para aquele consumo. Às vezes são famílias pequenas e aqueles carrinhos repletos de água. E a gente vê que essa situação foi resolvida até com uma certa rapidez e agora essa água, imagino que quem comprou água demais vai ficar lá estocado, enfim, mas é também aquele tipo de situação que a gente para um pouco também para refletir na sociedade, né? Assim como tantas outras situações que a gente deparou, greve dos caminhoneiros alguns anos atrás, mas esse foi o cenário que a gente encontrou aqui. Inclusive, Isabela Mota fez reportagem ontem à tarde numa distribuidora de água aqui, envasadora de água em Joinville. O volume foi muito grande de trabalho, essas equipes acabaram estendendo as horas de trabalho para poder atender toda a demanda de Joinville, Garuva, Araquari, enfim. Então a gente vai seguir acompanhando. Claro que tem investigação agora da Polícia Civil, o Balanço Geral trouxe isso, e a gente vai continuar acompanhando também para entender exatamente o que aconteceu
Ali, agora eu volto contigo, Keltrin. Obrigada, Micael, pelas informações e essa situação, né, mostra como o inconsciente coletivo funciona, né? Muitas pessoas até que não estavam tão preocupadas, vendo as outras comprarem, também acabam sugestionadas a comprar também, como o Micael falou. Agora tem um monte de gente com 15, 20 galões de água acumulado. Quem sabe não é um bom momento também para doar para entidades que demandam dessas águas e dar um bom destino, porque como o Micael falou, a situação foi controlada rapidamente, o motorista, graças a Deus, também passa bem e está tudo agora voltando à normalidade.